Olá, que Deus abençoe a todos. É com imenso prazer que nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Estamos na série Sabedoria para ser Feliz. E quando a gente vive com sabedoria, a gente consegue tomar posse de uma vida feliz. Porque a sabedoria nos faz é tomar as atitudes certas. E quando a gente consegue tomar as atitudes certas, a gente desfruta do melhor dessa vida. Vamos para a mensagem? Mas antes de ir para a mensagem, eu peço com todo carinho, inscreva no canal, compartilhe. Se você gostar do vídeo, curte aí, nos ajude no crescimento do canal, porque o nosso canal é voltado para ganhar almas para o reino de Deus. Vamos para a mensagem? Se você puder acompanhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 12, versículo 42, que diz assim: O Senhor respondeu: Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imagine, o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar? Imagine que um empregado começa a bater nos empregados, nas empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará aí a um lugar onde os desobedientes vão. O empregado sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer. Será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito. Daquele que muito é dado, muito mais será pedido. Você vê que nessa parábola que o Senhor Jesus ele está nos contando, ele fala de dois tipos de empregado, o fiel e o infiel. E aí o fiel vai ser acumulado de bênçãos, porque a palavra de Deus diz, né, que o homem fiel será acumulado de bênçãos. Mas o infiel é aquele que desobedece, vai ser lançado no lugar dos desobedientes. Então, a importância da gente ser fiel, porque quando a gente é fiel, a gente só tem a ganhar. Mas muitas das vezes a vontade da carne, a preguiça, o desânimo, faz a pessoa ser infiel. Porque a vontade da carne vai levar a gente à destruição. E você vê aqui que essa parábola está falando sobre salvação. Nós temos que nos esforçar para ser salvo. Nós temos que buscar santidade, fugir de toda sujeira, de toda carnalidade. Você vê que hoje a gente vive numa geração onde é muito fácil pecar. Por exemplo, com o celular na mão, se você vê determinadas coisas, você acaba pecando. Sabe, hoje em dia, porque antigamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Antigamente, para a pessoa ver pornografia, ela tinha que ter dinheiro para ir na banca de jornal e comprar a pornografia, a revista. Hoje não. Hoje tá o pecado, a pessoa tem muito mais acesso ao pecado. A facilidade para pecar é muito mais fácil. E isso acaba afastando a pessoa de Deus. Isso vai levar ao sofrimento. Se você quer viver uma vida feliz, fuja do pecado. Porque quando a gente foge do pecado, a gente caminha para viver uma vida feliz. É verdade.
E você vê que, né, ali está falando né, que a versão fala empregado, na outra já fala servo. A gente tem que ser um servo fiel a Deus. Eu vejo também que Jesus ele fala essa parábola, ele traz ali coisas do dia a dia das pessoas, porque tinham pessoas ali que trabalhavam para outras, assim como hoje em dia, né? Tá servindo, você tá fazendo algo e Deus está vendo se a gente é fiel ou não naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu achei interessante a parte que fala que o servo fiel, ele dá o alimento aos outros servos, né, aqueles que estavam sob a responsabilidade dele, no tempo certo, na hora certa. Ou em outras palavras, não basta só você fazer, falar que está fazendo, tem que fazer do jeito certo, tem que fazer na hora certa. É como quem alimenta uma criança. Não dá para esperar o dia todo a criança morrendo de fome e você só alimentar de noite. Não existe isso. E dizer que fez o seu serviço, né? Uma mãe ou um pai. Não, você tem que alimentar na hora certa para a criança se desenvolver. Para você dizer que fez um bom trabalho cuidando do seu filho, você alimentou de manhã, alimentou de tarde, alimentou depois, alimentou na hora do almoço, alimentou na hora da tarde, alimentou à noite. Tem a hora certa para fazer. E muitas das vezes Deus ele requer isso da gente. Ele nos mostra que a gente deve tomar alguma atitude, seja na nossa vida espiritual ou na nossa vida natural. E aí a pessoa não toma atitude na hora certa. Tem um ditado até que fala assim, antes tarde do que nunca. Não, tem que ser na hora certa. Até porque tem coisas que se você não fizer, atitudes que você não tomar na hora certa, vai passar e não vai ter mais chance de fazer. O tempo vai passar e você vai olhar para trás e vai falar, caramba, eu não fiz o que eu devia ter feito. Eu não... Tem que aproveitar as oportunidades. Não só para coisas que são em benefício próprio da gente, porque tem gente que perde a oportunidade até para benefício próprio, mas muitas das vezes a pessoa ela perde a oportunidade e é em favor de outro. O pai ou a mãe, né, vai perdendo a oportunidade de estar ensinando a palavra de Deus para o filho. Quando vai ver, o filho já está grande e não quer saber nada de Deus. Porque ele teve a oportunidade de orar junto com o filho quando era criança, de ensinar, ler a Bíblia perto do filho, para o filho ir aprendendo, mas ele não fez isso, perdeu a oportunidade. Aí lá na frente fala, pô, mas meu filho não quer saber de Deus, minha filha não quer saber de Deus. Mas será que você também não perdeu as oportunidades? E uma coisa interessante é que o patrão ele chega, ele chega e pega o empregado infiel. Você vê que a decepção, quando a pessoa ela é infiel, ela decepciona. E isso faz com que as pessoas se afastem dela. E principalmente quem ama. Por exemplo, o marido que trai a esposa, o marido decepciona a esposa. E aí o que acaba acontecendo? Acaba matando o amor que a esposa tem com o marido. E isso fere profundo a alma. E nós temos que tomar cuidado com isso para não decepcionar. E principalmente não decepcionar a Deus. Porque Deus ele vê todas as coisas. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer e ninguém vai ver. Está se iludindo, porque Deus vai ver e o diabo também. E o diabo vai cobrar. Porque o diabo ele age através do pecado, da legalidade, da prática do pecado. E ele vai cobrar. E ele vai vir com destruição. Então nós temos que acordar e nos esforçar para ser fiel. Para ser aqui um empregado fiel. Para a gente receber a salvação. Porque o empregado infiel, ele vai para um lugar onde os desobedientes vão. Que lugar é esse? Onde os desobedientes vão? Lugar onde há choro e ranger de dente. É um lugar de sofrimento, é um lugar de dor. Sabe? Então nós temos que acordar e viver uma vida para Deus.
Porque senão a pessoa vai sofrer aqui nessa vida e vai sofrer na eternidade. E isso é muito sério. Não brinque com a sua salvação. Ah, pastor, eu vou pecar e vai ficar tudo bem. Não vai não, porque quando a pessoa ela peca, ela perde o controle da vida. O infiel, ele perde o domínio da vida. Isso é profundo demais. Você vê a pessoa, né, que cai no engano, na ilusão. Ah, eu vou beber porque eu dirijo muito bem. E na realidade acaba causando um acidente. Ah, eu tenho domínio, não tem não. Quando a pessoa ela bebe e pega na direção, ela perde o domínio. E isso é um exemplo claro para a nossa vida espiritual. Quando a pessoa ela se entrega ao pecado, ela vai perder o domínio da vida. Ela vai chegar um momento em que ela não vai decidir mais. Você vê a pessoa viciada. A pessoa chega num nível de vício tão grande que ela já não tem domínio de parar. Ela só quer se viciar. Isso é o pecado. Você vê que o cristão, o crente, é livre. Ele tem o domínio. Não, isso aí eu não vou fazer, porque vai trazer consequências sérias para a minha vida. Mas a pessoa que se entrega ao pecado, ela vai ter uma hora que ela não tem mais domínio. E aí você vê muitas das vezes, eu não sei se você já viu na igreja, o demônio manifestando. Você vê que o demônio manifesta. Ele domina todos os sentidos na vida da pessoa. Mas para ele dominar, a pessoa ela tem que se entregar ao pecado. Porque isso não é de graça. Isso requer um preço. Você vê, tem até aquele filme do vampiro, né? Quem lembra do filme do vampiro? Para o vampiro entrar na casa, ele tem que ser convidado. Você vê que tem um fundo espiritual. O diabo, para entrar na vida da pessoa, ela vai ter que pecar. Dá autorização. Dá autorização. A maldição sem causa não encontra pouso. Você vê que a maldição, ela para pousar na vida da pessoa, ela tem que ter uma legalidade, ela tem que pecar. Ela não vem de graça. Ah, fulano, aconteceu uma desgraça na vida do fulano. Não vem de graça, é o pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Às vezes a pessoa morre cedo. Por quê? Porque muitos jovens morrem cedo por causa do pecado. A pessoa se entrega ao pecado, quer viver a 120 por hora. E vai caminhando em passos largos para o inferno. Essa aqui é a realidade. Por quê? Porque a pessoa perdeu o domínio. A pessoa que se entrega ao pecado. Ah, pastor, eu vou pecar e eu paro a hora que quiser. Vai ter uma hora que você não vai ter domínio para parar. Você tem que acordar. Você vê que o pecado, ele vem com a sedução. Você vê aquela comida bonita, né? Aquela comida saborosa. Mas muitas das vezes, aquela comida ali vai levar você a ter prejuízo. Vai dar dor de barriga. Vai dar dor de barriga. Né? Às vezes a pessoa vai comer na rua aquele negócio salgado bonito ou doce bonito. Aí na hora de comer até o sabor é bom. Mas aí passa umas horinhas, quando ela... depois de umas horinhas, começa aquela dor. A pessoa passa mal. Tudo por quê? É por causa do engano. A sedução, né? A cobiça dos olhos. Você vê que a estratégia do mal é atrair a pessoa com a tentação. Você vê Eva. Ela comeu do fruto proibido porque era um fruto bonito. E o mal, ele trabalha na mente. Olha lá. Come desse fruto que não vai te acontecer nada não. Você vê que o mal, ele usa de mentira para enganar as pessoas. E aí, quando a pessoa ela é enganada, ela começa a sentir a dor.
do pecado, sentir a dor do fruto do pecado. Então, não se deixa enganar. Fuja do pecado, lute com todas as suas forças para viver uma vida feliz. Para ser o quê? Um servo fiel. Porque Deus, ele vê a nossa fidelidade. Né? Seja em que área da nossa vida for. Às vezes a pessoa ela acha que ela só tem que servir na igreja. Mas aí dentro de casa ela não trata bem a família, ela não está sendo fiel. Você verdade. vê que a comparação ali era uma coisa do dia a dia. Era um servo que estava responsável por outros servos e que tinha que dar a comida na hora certa. Não podia bater neles. Né? O servo infiel ali falou o quê? Que ele espancou os outros, os servos que estavam abaixo dele. Estava sob a autoridade dele. Às vezes a pessoa ela humilha quem está debaixo da autoridade dela, seja no trabalho, seja em casa, né? Porque em casa é o quê? Os pais, quem está embaixo da autoridade dos pais? Os filhos. Às vezes um filho mais velho prejudica um filho mais novo, porque está debaixo da autoridade dele, porque ele é mais velho. Então a gente tem que ser fiel. Você não pode maltratar a sua família. Você tem que fazer as coisas com amor para sua família. Fazer com amor no seu trabalho. Ou se você faz a obra na igreja, fazer com amor o que tem que ser feito. Tem gente que não... a pessoa, Deus está mandando ela ajudar a pessoa que está lá, morador de rua, ela não quer. Ela fala que, não, tá ali porque fez alguma coisa, tá pagando. Que é isso? Ela não ajuda quem está necessitado. Então, a gente tem que saber fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, com amor, do jeito certo, na hora certa. Porque tem coisas que se você não fizer na hora certa, o tempo passa e não volta mais. Mesmo que você faça depois lá no final da vida. Você perdeu uma vida toda, perdeu um tempo que não era para você fazer o que estava fazendo. Perdeu tempo com a coisa errada. E Deus, ele cobra, né? O Senhor, né? Ele veio depois pedir conta para o servo. Ele foi lá ver o que o servo fez com as coisas dele. Porque se a gente reparar para pensar, né? Tem versão que vai falar mordomo fiel. Por que é o mordomo? O mordomo, as coisas não são dele, as coisas são do Senhor, do dono da casa. A sua família, ela não é sua, a sua família é de Deus. O seu emprego foi Deus que te deu. O seu ministério, aquilo que você tem, foi Deus que te deu, não é nosso. Aquilo que nós temos foi Deus que nos deu. Nós somos mordomos, nós somos servos. O Senhor da casa não somos nós. Por isso que Deus pede conta, porque o dono de tudo é Deus. Ele vai pedir conta de como você tratou sua esposa, porque a sua esposa é de Deus. De como você tratou o seu marido, porque o seu marido é de Deus. Foi Deus que te deu. Os seus filhos, o seu trabalho, o seu chamado, que Deus te deu um chamado, o seu chamado não é seu, é de Deus, foi Deus que deu. Deus, ele vai pedir conta de tudo que ele entregou na nossa mão. Igual o servo, ele teve que prestar conta. E o que foi fiel, né, ele foi recompensado. O que foi infiel foi para um lugar de sofrimento. Poxa, mas então, e se eu tenho sido um servo infiel? Aí que Jesus, ele veio para quê? Para nos perdoar. Tem que se arrepender. Se você tem sido infiel, você tem que pedir perdão a Deus. Né? A Bíblia fala que aquele que a gente deve arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Se a gente se arrepender, se a gente pedir perdão a Deus, pedir a Jesus para nos purificar, o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade, de toda infidelidade. E aí começar a fazer o que é certo. Então seja fiel a Deus. Se eu errei até hoje, então vamos se consertar, vamos falar com Deus, pedir perdão a Ele. Se você tem que pedir perdão a alguém, também peça perdão. Às vezes tem que pedir perdão para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais. Se conserte e comece a ser fiel a Deus, porque Deus, ele nos dá a chance de se arrepender,
ele nos dá a oportunidade. O inferno, ele está cheio de pessoas que não buscaram o quê? O perdão, que não se arrependeram. Porque pecar, todo mundo peca. Quem entra no céu pecou também, só que se arrependeu e foi lavado pelo sangue de Jesus. O problema não é só o pecado, o problema é não haver arrependimento. E arrependimento significa o quê? Que eu vou lutar para não pecar novamente. Porque Deus também não quer a gente... Para Deus ele sabe analisar a gente. Ele é justo e fiel. Ele vê se o nosso arrependimento é verdadeiro. Porque às vezes a pessoa fala para outra que se arrependeu que vai mudar, mas o arrependimento não é sincero. Deus, ele vê a sinceridade do nosso coração. E ele dá forças para que você não volte a fazer o mesmo erro. Ele dá força para que você saia do vício. Ele dá força para que você saia do pecado. Ele dá força para que você faça a coisa certa, aquilo que ele requer de você. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com Deus, mas antes eu peço, dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que hoje nós vamos consagrar o pão. E eu tenho certeza que ao comer do pão, porque o pão, o Senhor Jesus, ele se compara que ele é o pão da vida. Então a gente vai comer desse pão e vai experimentar do poder de Deus, porque essa é a nossa fé. É um ato de fé, é para quem crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então eu repito mais uma vez, vai lá, pega um pedacinho de pão, vamos falar com Deus, vamos invocar o poder de Deus. E eu tenho certeza que você que está ouvindo essa gravação, que está doente, vai ser curado no nome de Jesus. E depois você vai testemunhar aí nos comentários. No momento da oração eu fui curado. No momento da oração a dor sumiu. No momento da oração, Deus, ele me curou. E você vai falar qual foi a cura, para a glória de Deus. Porque nós temos que testemunhar a bênção do Senhor. Então vamos falar com Deus? Então se você puder, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, que o Senhor venha agora arrancar todo o mal, toda a doença, toda a enfermidade. Espírito maligno, eu te amarro agora no nome de Jesus e ordeno, sai da vida dessa pessoa, sai da mente dela. Você que aprisiona ela no pecado, eu te ordeno, saia, saia. Toda maldição agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para o céu, meu Deus, eu consagro esse pão, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do milagre, do teu poder, para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Pode comer do pão, coma com fé e receba a cura, o milagre no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.